está acontecendo hoje? Um grande silêncio sobre a terra, um grande silêncio e uma grande solidão. Um grande silêncio porque o rei está dormindo. A terra estremeceu e ficou silenciosa porque o Deus feito homem adormeceu e acordou os que dormiam há séculos. Deus morreu na carne e despertou a mansão dos mortos. Essas são palavras presentes no breviário que são rezadas no Sábado Santo, essa grande celebração da descida de Jesus à mansão dos mortos e também de sua gloriosa ressurreição, tema do nosso programa de hoje. O Sábado Santo talvez seja um dos momentos mais misteriosos da vida e da liturgia da Igreja. Um silêncio que paira sobre a terra porque o Senhor desce à mansão dos mortos e nós aguardamos ansiosamente a sua glória, a sua ressurreição. E aqui, na liturgia das horas, em especial no hino das laudes do Sábado Santo, nós podemos rezar dizendo o seguinte: chorando vos cantamos um hino de louvor, as faltas perdoai-nos de todos, Redentor. Vencestes o inimigo morrendo sobre a cruz, marcado em nossas frontes é o sol que nos conduz. Jamais venha lesar-nos o antigo tentador, lavou-nos no batismo o sangue redentor. Por nós descer quiseste da morte à região, aos pais que aguardavam trouxeste salvação. Vireis no fim dos tempos, Senhor, juiz e rei, então recompensando quem segue a vossa lei. Curai nossas feridas, pedimos-vos, Senhor, a vós e ao Pai louvando, e ao Espírito de amor. Ele desceu à mansão dos mortos. Mas afinal de contas, o que significa essa expressão? Ou mesmo, aonde fica esse lugar? Ou então, até outra pergunta, o que Jesus foi fazer lá? Pois bem, o Sábado Santo é um dia que reserva em si e guarda consigo grandes mistérios e costumes da nossa fé. Por exemplo, a questão do silêncio guardado durante todo o dia, onde se evita assistir televisão, por exemplo. O Padre Isaac Madureira, membro da comunidade Aliança de Misericórdia, nos ajudará a aprofundarmos essa meditação a respeito desse dia, que é a mãe de todas as vigílias e eucaristias da nossa igreja. E aí, tudo bem? Que prazer estar acompanhando vocês nesse dia, né? Meu nome é Padre Isaac, sou da comunidade Aliança de Misericórdia. Vamos nesse dia, então, também nos aprofundar então um pouquinho, né, juntos. Hoje vocês passearam um pouquinho, perceberam também esse questionamento, né? O que é essa mansão dos mortos? Este lugar, o que será? Bom, enfim, como nós sabemos, a grande graça, a grande salvação, ela nos vem por Jesus Cristo. A palavra para nós, lá em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 17 e 18, fala assim, né? Não temas, eu sou o primeiro e o último, o vivente, estive morto, mas eis que estou vivo, pelos séculos dos séculos. Tenho as chaves da morte e do Hades. Ou seja, Jesus então, aquele que morre e que volta à vida, que ressuscita. Ou seja, a ressurreição de Jesus mostra então o mistério que abre as portas então dessa mansão dos mortos. A mansão dos mortos então é o lugar então onde se esperava, um lugar de se espera. Porque mesmo Abraão, com toda a sua bondade, Moisés, com todo esse coração de intercessor, o zelo de Elias, a sabedoria de Salomão, nada disso poderia abrir a porta do céu, porque nós então sabemos que, embora o homem possa fazer muitas coisas boas e que Deus tenha colocado muitas coisas boas no coração desses grandes homens, por exemplo, profetas, isso simplesmente não poderia então abrir
a porta do céu. Jesus Cristo, então, é este Cordeiro que abre essa porta. Mas então, ainda quando não acontecia a revelação que vai acontecer na história, através, então, deste homem que se encarna no seio de uma virgem, como vai lá nos dizer também na carta aos Gálatas. Então, com essa salvação, as portas se abrem. E enquanto não se abriam essas portas, então havia uma imensa multidão que esperava ansiosamente que se fossem, então, visitados na mansão dos mortos. A palavra do Sábado Santo, na liturgia das horas, ela vai nos falar assim, que o Senhor que morre desce até a mansão dos mortos. Ele, um novo Adão, vai atrás do primeiro Adão. Aquele que pecou vai então ser alcançado por aquele que veio nos tirar o pecado. Ele corre atrás de Adão para anunciar, através de Adão e a todos que estavam lá na espera, a grande graça, que encontrariam então a salvação e que encontrariam então a abertura para o céu. Por isso, o Sábado Santo ele é vivido como um grande silêncio. A igreja silencia diante do mistério em que entra a morte e aí agora o homem sai, compreendendo isso em Cristo, com uma vida nova. E esse silêncio que vai brotando do Sábado Santo, da visita do Senhor a esta mansão dos mortos, é este anúncio, porque agora a salvação ela não é só proclamada também a nós, que está aqui no futuro, nem só no presente, mas também a todos aqueles que antecederam. A salvação então chega a todos, é anunciado a todos. Diria que seria um momento de silêncio e de graça. E é interessante pensarmos que Deus cria todas as coisas a partir do nada. Deste nada, que há um grande silêncio, Deus faz a palavra. E a palavra visita no silêncio a mansão dos mortos para trazer, através deste silêncio, uma vida nova. Se nós formos mergulhar talvez no Sábado Santo, podemos descobrir que também no silêncio do nosso coração, quando permitimos que a visita de Deus entre dentro da nossa história, dentro da nossa mansão, talvez do nosso pecado, das nossas limitações, percebemos uma palavra que nos tira justamente do inferno, e inferno vem dessa palavra infernis, do latim, que justamente significa interior, interior da terra, porque assim se acreditava que lá estava presente a mansão dos mortos. No nosso interior, onde muitas vezes brota justamente este lugar de morte, este lugar de desafio, este lugar de insegurança, justamente Deus então vai tirando então e trazendo vida dentro deste momento de silêncio. Ou seja, no silêncio Deus começa a criar, vai fazendo vida nova, para que justamente nós possamos ressuscitar com Ele. E isso nada mais é então do que uma Páscoa. Então, viver este Sábado Santo todos os dias é permitir que Deus entre nessa nossa realidade. E muitas vezes é justamente aí o momento difícil, porque quanto é difícil para nós, muitas vezes, silenciar e reconhecer que dentro de nós há muitas coisas mortas e que precisam ser visitadas por Deus para justamente ganharem vida. E a vida nasce justamente dessa ressurreição.
princípios maiores da fé católica é a questão da crença na ressurreição. Essa certeza que nós temos da vida que Jesus entregou, abrindo um espaço maravilhoso para um novo tempo na face da terra. E algumas pessoas ainda hoje confundem um pouco a questão entre ressurreição e reencarnação. Afinal de contas, qual que é a mesma diferença entre uma e outra? Nós podemos acreditar, ter fé na reencarnação? Convido você a prestar muita atenção nesse bloco. Eu vou te fazer uma pergunta, você provavelmente já pensou, já refletiu sobre ela. O que acontece quando a gente morre? O que acontece conosco quando nós morremos? A igreja, que é mãe, mestra e educadora, nos ensina, nos explica sobre essa realidade. No YouCat, pergunta número 154, nós vemos o seguinte: na morte, separam-se o corpo e a alma. O corpo decompõe-se, enquanto a alma vai ao encontro de Deus e espera que no juízo final seja unida ao seu corpo ressuscitado. E continua dizendo o seguinte: e como da ressurreição do nosso corpo é um mistério, pode ajudar-nos a entendê-lo a seguinte metáfora. Observando um bulbo de tulipa, podemos não reconhecer para quão belíssima flor ele se desenvolverá na terra escura. Do mesmo modo, não sabemos nada sobre o aspecto futuro do nosso corpo novo. São Paulo está contudo seguro: semeado desprezível, ressuscita glorioso. Então continuamos com você então mais esse bloco e vamos agora também aprofundarmos, né? Acabamos de falar com vocês então sobre esse mergulho na mansão dos mortos, aquilo que também muitas vezes é a mansão dos mortos dentro de nós. Mas uma outra pergunta também vem sempre à tona quando nós falamos da mansão dos mortos e da ressurreição do Senhor. O Senhor, como eu disse no último bloco, Ele que nos permite então ganhar a vida através dele, essa ressurreição. Se com Ele nós morremos, com Ele nós ressuscitaremos. A ressurreição do Senhor nada mais é então daquilo que nós esperamos, aquilo que irá acontecer com cada um de nós, né? Estaremos unidos a Ele nesta vida nova. E muitas vezes nos perguntam assim: mas padre, qual é a diferença então entre ressurreição e reencarnação? Bom, quero pegar com vocês então o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 1013 e vamos começar pelo Catecismo, ver o que ele nos diz. Diz assim neste parágrafo: a morte é o fim da peregrinação terrestre do homem, do tempo de graça e de misericórdia que Deus lhe oferece para realizar sua vida terrestre segundo o projeto divino e para decidir o seu destino último. Quando tiver terminado o único curso da vida terrestre, não voltaremos mais a outras vidas terrestres. Os homens devem morrer uma só vez, como diz lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Não existe reencarnação depois da morte. Ou seja, nós vivemos então esta vida terrestre, esta vida agora, essa peregrinação, como diz o Catecismo, então, buscando este projeto. E só vivemos isso só uma vez. E depois não há mais uma volta, um retorno. Muitos espíritas vão acreditar, então, que todos nós praticamos boas obras e essas boas obras, então, nos ajudam num projeto de salvação, um projeto de plenitude, talvez essa seria a melhor palavra, enquanto que se a gente não faz, se a gente não entra neste projeto de plenitude, de realização, de iluminação, então devemos então pagar por aquilo que nós não fizemos. Devemos retornar à nossa vida, ou seja, a vida terrestre, devemos talvez vir de uma outra forma. Há aqueles que compreendem aquilo talvez com um ser, pode ser uma planta, um animal, ou aqueles que também só compreendem isso como um outro ser humano. Enfim, nós teríamos que voltar para que a gente possa cumprir aquilo que é o desígnio que foi então para cada um de nós estipulado, ou a plenitude que nós devemos realizar. Se nós chegamos a essa plenitude, então acaba-se um caminho de reencarnação, da volta. O que é muito complicado nessa história, que para nós nos fere como católicos, é justamente que acreditarmos que nós precisamos voltar para pagar uma dívida, significa acreditar, primeiro, que a salvação depende de nós. Se nós formos bons o suficiente, talvez aí nós nos tornamos um pouco fariseus,
bons o suficiente, mestre da lei o suficiente, praticantes da palavra o suficiente, alcançaremos o céu. E olha que de vez em quando essas mentalidades vão entrando no nosso cotidiano. E assim, então, se nós então respondemos, se somos corretos, então merecemos o céu. Então, um erro é acreditar nisso, porque a salvação é simplesmente um dom de Deus. Muitas vezes nós nos questionamos, mas Senhor, quantas vezes eu vejo pessoas que fazem mal e elas vão ir para o céu? E Jesus vai muitas vezes nos dizer assim, que as prostitutas, talvez os adúlteros, nos precederão no céu, aqueles que cometeram pecados, porque muito maior é a graça de Deus. E todos aqueles que acreditarem na graça de Deus, então, encontrarão a salvação. E é lógico, a consequência de acreditar em Deus é também buscar boas obras, é fazer o nosso melhor. Enfim, nós então podemos acreditar numa falsidade que a salvação pode vir de nós mesmos, ou seja, nos esforçamos. Se não alcançamos o esforço, reencarnamos e assim fazemos novamente um caminho até que pelo nosso próprio esforço alcançamos a salvação. Segundo ponto, talvez, é que a entrega de Jesus. Como nos diz também lá em Isaías, no capítulo 53, ele esmagou pelas suas dores, pelo seu sofrimento, pelas suas lutas, pelas suas fadigas, ou seja, pelo sofrimento que recaía sobre ele, ele nos trouxe a paz. Ele era o Cordeiro, aquele que mansamente levou as nossas chagas, o nosso pecado, como vai dizer também em Colossenses depois para nós, né? Ele carregou toda a nossa dívida. Ou seja, mesmo que nós tivéssemos pecados, mesmo que nós tivéssemos falhado, ele carregou tudo isso para nós. Portanto, não há motivo para nós termos que pagar depois. Pagarmos em uma outra encarnação, pagarmos pelos nossos erros, porque ele pagou tudo para nós. Então, por isso, precisamos então entender que a reencarnação ela não faz sentido para nós católicos, para nós cristãos. Encarar a reencarnação é encarar que o valor salvífico da entrega do Senhor não tem mais méritos, não tem mais mérito suficiente para me tirar o pecado, para me tirar da escravidão, da morte. Mas pelo contrário, nós sabemos que nele encontramos toda a vida. Por isso, se você acredita que ele ressuscitou e que ele é a premissa daquilo que se realizará conosco, quando então deixaremos este corpo mortal e encontraremos um corpo glorioso, um corpo que não pode ser agora corrompido pelo pecado, encontramos esta graça porque ele nos abriu a porta do céu. Ele se entregou por cada um de nós e entregando por cada um de nós encontramos uma salvação de um Deus que nos ama gratuitamente. E às vezes é tão difícil entender essa gratuidade de Deus. O que nós fazemos, cada gesto de amor, não é para aliviar nosso pecado, nossas fadigas, nossos erros, mas simplesmente é uma resposta de amor àquele que tanto nos amou e nos amou primeiro. E tendo nos amado primeiro, nós faremos tudo por amor a Ele. É como nós pensamos numa mãe. Não amamos ela simplesmente por amar. O amor que muitas vezes nasce de um filho para com a mãe é porque este filho se sentiu muito amado pela sua mãe e seria incapaz de fazer qualquer coisa que não seja aquilo que é o sonho e o desejo da mãe. Lógico, pensando nesta mãe que colabora, que quer e que sonha um projeto de amor também para o filho. Este é um pouquinho a imagem do Pai. Deus Pai sonha conosco, quer-nos próximo e deu tudo o que tinha, até o seu próprio Filho, por amor a nós. E nós queremos com gratuidade responder a Ele e também com Ele, então, ressuscitar para a vida nova. Então, estejamos prontos a entrar neste mistério que também continua a passar pela nossa vida, da morte, da descida até o abismo do nosso coração, das nossas próprias misérias e da nossa ressurreição, porque sabemos, porque por mais que sejam grandes as nossas misérias, maior é a graça de Deus.
que nos salva e que nos tira deste abismo e nos eleva ao céu. Por isso, caminhamos assim e encontraremos sempre a ressurreição. Deus está vivo no nosso meio, Ele está junto de nós, está no nosso encontro e está a nos abraçar. Ele vive para sempre. E nessa grande alegria, nesse espírito de celebração, eu me despeço aqui de você, agradecendo pela sua companhia no programa de hoje. E agora, para fecharmos com chave de ouro esse grande programa, as bênçãos de Deus dadas pelas mãos do nosso querido Padre João Henrique, fundador da comunidade Aliança de Misericórdia. Fica com Deus. É maravilhoso, como vocês estão ouvindo nesse programa, meditar sobre este mistério que nós contemplamos e proclamamos no nosso creio. Ele desceu à mansão dos mortos e ressuscitou no terceiro dia. Pois este é o movimento da misericórdia. O amor de Deus desce e nos alcança no inferno da nossa vida. Eu visitei pela primeira vez neste tempo, pela primeira vez na minha vida, mesmo que fomos muitos anos evangelizar na Polônia, o campo de Auschwitz. Campo de concentração, na verdade campo de extermínio. Impressionante. É um campo dos horrores. Mas no último pavilhão, número 11, tem uma imagem enorme de São Massimiliano Kolbe. Um santo que deu a vida para salvar um pai de família e que morreu no bunker da fome. É como se o horror do desespero, do pecado, da destruição que Satanás realiza na nossa vida seja alcançado lá no final, no bunker da fome, pela misericórdia de Deus. E quem sai de Auschwitz sai com este gosto de que o amor vence todo ódio, de que a vida prevalece sobre a morte. É realmente este mistério que nós contemplamos todas as vezes que damos a vida em Cristo. Com Ele nós ressuscitamos. Vamos orar então neste momento e fechando os teus olhos, se você quiser, coloca a mão no teu coração e pedimos juntamente. Senhor Jesus, você veio para nos alcançar no bunker da fome, do nosso desespero, fome de Deus, fome de amor, fome de acolhida, fome de compreensão. Neste abandono em que a nossa vida muitas vezes se arrasta. Entra, Senhor. Você não tem vergonha do nosso pecado, entra nos nossos vícios, entra nas nossas misérias, penetra no nosso inferno, penetra nos nossos túmulos, famílias divididas, onde não há mais diálogo, onde não há mais compreensão, onde não há perdão, onde não há amor, onde não há compaixão. Senhor, abre as portas destes túmulos, abre as portas dos corações, derrama o teu perdão e a tua graça. Senhor Jesus, eu te peço em particular, por esta mãe que agora chora, vendo os filhos se perdendo nas drogas, nas noites, nas baladas do mundo, na prostituição, na pornografia. Senhor Jesus, entra. Você tem poder para transformar a morte em vida e para dar vida onde somente há trevas de morte. Por isso, Jesus, invoco a tua presença, a tua misericórdia sobre todos estes lares. E te peço para que a graça desça abundantemente, realizando reconciliações. Coloca no coração desta pessoa que agora está assistindo ao programa o desejo de pedir perdão para sua mãe. Há quanto tempo que guarda mágoa e não consegue reconciliar-se? Esta mãe que precisa reconciliar-se com o seu pai. Senhor Jesus, reconcilia o coração dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, pois onde não há amor, há morte. E onde há amor, nós passamos da morte para a vida. Tu és a vida, Jesus. Eu te proclamo. Eu proclamo a tua vitória nestas vidas. E te abençoo pelo sim de cada um, por poder os alcançar neste momento através da televisão. Que a tua graça entre em cada lar, em cada coração e restaure vidas. Neste momento, obrigado, Senhor Jesus. E abençoa, Senhor, também os enfermos, os doentes. Você pode levantá-los e curá-los pela tua misericórdia. Eu confio em ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.